Olá, meu nome é Aliciana, né? Sou diretora do Colégio Estadual Tiradentes, localizado na borda do campus José dos Pinhais. Bom, vim aqui colocar as minhas impressões, as minhas reflexões em relação à, à experiência, né, que foi esse Direfora, esse último Direfora que estamos vivenciando. Bom, é, como que o feedback ocorreu, né, de que maneira como ele ocorreu, se foi combinado, se não foi combinado, e isso está esclarecido lá no na minha implementação. Mas sim, né, desde o do início que nós conseguimos colocar os dois professores, né, que a gente conseguiu adquirir as duas docências, nós fizemos um combinado, né, de que primeiro realizaríamos a separação das turmas. Então, a minha escola, a gente optou por separar as turmas, e que posteriormente à separação das turmas, automaticamente nós faríamos a observação, né? Então, não foi necessariamente esclarecido, mas assim, no dia, na semana que nós fizemos a separação das turmas, na semana seguinte nós já realizamos a observação de sala de aula, né? Então, realmente foi, de certa forma, no dia que havíamos combinado. Como que eu me preparei para esse feedback? Eu acho que é um processo assim, os professores que eu realizei o feedback são professores que eu já conhecia, já sei como eles trabalham, conheço o perfil deles, eles também conhecem o meu perfil, o que eu observo, como que são os meus comentários, a maneira como eu ajo diante de uma observação de sala de aula. A rúbrica foi importante por quê? Porque você vai avaliando como que é o professor, você vai descobrindo o nível do professor, como que esse professor funciona, né, e identificando, de repente, o que pode melhorar dentro desse processo. Vou falar um pouquinho sobre a separação, então, assim, a gente sabe que o núcleo, ele orientou que não houvesse a separação das turmas, mas fazendo um levantamento da nossa escola, mais especificamente, olhando a proeficiência, a proeficiência dos nossos alunos, a gente optou por separar as turmas porque a gente entende que hoje nós temos alunos bem engajados, onde nós podemos ousar mais, desafiar mais, e nós temos aqueles alunos que ainda é o básico, né? Então, assim, a gente compreende que a gente pode fazer essa junção e que um pode contribuir com o outro, mas isso é algo que a gente já vem realizando, a gente já vem fazendo em sala de aula. E como professora hoje de sala de aula também, né? Eu atuo como diretora auxiliar, mas sou professora também. Muitas vezes a gente se frustra, porque diante daquele aluno que é muito devagar, que é o básico, ou até de certa forma que não tem muito interesse, a gente acaba frustrando o outro aluno. Diante disso, nós fizemos a divisão das turmas e optamos que a turma mais engajada, né, que eram os alunos mais desenvolvidos, ficariam com o professor, no caso o professor José Cristiano, e os alunos do básico ficariam com o professor Marcos, né? O professor José Cristiano proporia, né, ele se comprometeu a propor algo mais desafiador, e o professor Marcos se propôs a seguir a apostila, instigando, desafiando os alunos da mesma maneira. Mas aqueles alunos que não têm muito interesse em ousar, em buscar, em criar. Diante disso, acredito eu que tanto uma observação como outra, né, que eu pude acompanhar, né, acompanhei tudo no mesmo dia, porque eram duas aulas, né, foi interessante. E eu pude identificar que a aplicação, aquilo que foi prometido pelo professor foi feito. Então, isso soma. E como que eu me senti neste momento? Acredito assim, por fato de eu já conhecer esses professores, foi mais tranquilo. Mas assim, é sempre aquela história, né? A gente sempre quer puxar sardinha, a gente quer receber elogio, a gente quer, como professor, a gente quer que o nosso trabalho seja reconhecido, apesar do frio da barriga, apesar das nossas inseguranças. A gente quer também que os nossos alunos sejam bem representados. E o feedback, quando eu sugeri, né, que ele deveria engajar mais, porque eu tenho um professor extremamente rigoroso e eu tenho um professor mais paisão. O professor mais rigoroso, ele é tão rigoroso que os alunos até ficam meio intimidados com ele. Então, eu acredito que até nisso o feedback eu não coloquei aqui na implementação, mas é algo que eu sempre converso com esse professor para ele, né, tentar relaxar um pouco para que os alunos possam relaxar também, né? Então, isso foi uma das sugestões. Em relação ao meu professor, que ele é mais paisão, que ele é mais acolhedor,
eu coloquei que ele também instigasse os nossos alunos nesse sentido, para que os alunos se posicionassem mais, né? Então, eu acredito que é uma dupla perfeita, mas o que falta em um sobra no outro e vice-versa. Mas foi uma observação dos detalhes ali do que foi colocado, eu fiz o feedback de forma sanduíche, e as informações e os detalhes de como ocorreu estão na implementação. Somente, obrigada.